Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de contar com João Tomás, na minha opinião, e certamente na opinião generalizada, de que é um dos melhores e maiores goleadores do século XXI portugueses. Com uma longevidade de assinalar, e isso aí é muito importante e nós vamos frisar isso, e portanto vamos percorrer essa longa e grande carreira do João, e portanto agradeço-te mais uma vez a tua presença aqui. E antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação. Tu já estás um bocadinho à espera que nós conhecemos a tua vida, portanto vamos apresentá-la a quem possa conhecer menos, e vamos a isso. João, boa noite, obrigado por estar connosco. João Tomás, nascido em Oliveira do Bairro, filho de 2 professores, cresceu numa família com mais 2 irmãos mais novos. Forte relação com os avós paternos. Cresceu na Silveira, pelo que lhe contam, o futebol surge na sua vida desde que começou a andar. Em criança gostava de jogar no campo de futebol que ficava a 100 metros de sua casa e, apesar de não gostar muito da escola e ter reprovado no 8º ano, chegou primeiro ao ensino superior do que ao futebol profissional. No ensino superior não só se licenciou, como é mestre em treino desportivo com 19 valores e está atualmente a tirar o doutoramento em Ciências do Desporto. Voltando à infância, em menino torcia pelo Sporting, porque tinha um tio que lhe deu uma bandeira do clube de Alvalade, mas com o tempo sabemos que as preferências foram se alterando. Chegou a Oliveira do Bairro com 10 anos, onde fez a sua formação, contudo no primeiro treino fugiu para debaixo de uma bancada e por lá se manteve escondido até ao fim do treino. Na escola jogava à baliza e durante a formação e até meio do 2º ano de sénior jogou sempre no meio campo, a 8. Até que num jogo em que nem era previsível que fosse jogar, acaba por fazer 4 golos a médio e o Mr. Zé Henriques lhe disse que a partir de agora tinha de ser ponta de lança. Como sénior representou o Arviscal, Águas Boas, Anadia, Académica, Benfica, Betis, Vitória Sport Clube, Sporting de Braga, Al Arabi, Boa Vista, Rio Ave, Alcharres, Rio Ave, Recreativo Libolo e foi internacional lá pela Seleção Nacional por 4 ocasiões. No capítulo pessoal, ídolo de infância, Van Basten, tanto que em miúdo tentou encontrar umas botas Diadora com o símbolo vermelho, tal como o Van Basten usava no AC Milan. Com o segundo salário comprou um casaco de penas. Naibé, o melhor defesa que enfrentou. Miguel Bruno, o melhor jogador com quem partilhou o balneário. Melhor marcador da história do Rio Ave. Soube que ia para o Benfica numa sexta à tarde, depois de banhos e massagens, e quando foi para o Benfica foi ver para um apartamento junto ao Estádio de Alvalade, e a primeira pessoa que o recebeu na chegada ao Estádio da Luz foi o bom gigante, Zé Torres. O melhor grupo de trabalho que apanhou na carreira foi do Sporting Braga, com o professor Josualdo, que foi também com quem mais aprendeu. Aficionado por motas, durante a adolescência andou sempre com uma acelera da sua mãe, do seu ano de nascimento. Um dos seus grandes amigos é o piloto Miguel Praia, que conheceu numa corrida no Qatar. Sobre 2 rodas, também gosta muito de ciclismo e já fez uma ligação Madrid-Lisboa. Noutros esportes, em miúdo era muito bom jogador de basquete, ténis de mesa e vôlei. Atualmente penso que gosta de jogar pádel. Para finalizar, o João tinha como lema: se os outros conseguem, eu também tenho de conseguir. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, João Tomás. Obrigado. Vamos a isso então. Começar pelo início. E sei que vi numa entrevista tua já há muito tempo, que tu ainda não sei se agora ainda te recordas, porque essa entrevista já há muito tempo, mas tu dizes que o teu primeiro golo foi de pé esquerdo como sénior no Oliveira de Bairro com 18 anos. E eu queria começar precisamente por aí, por um contexto que cada vez é mais raro no futebol, que é um jogador começa a carreira sénior nos distritais e sobe a pulso e chega a um dos clubes grandes em Portugal. E a minha pergunta é: esse rapaz de 18 anos, a 9, 20, que estava nas distritais, o que é que mantinha? Era a paixão que te mantinha a jogar futebol e a crença de que poderias chegar longe? Como é que foi esse processo? Como é que foi? Perdeste alguma vez essa crença? Conta-nos um bocadinho desse início. Bom, em primeiro lugar, agradecer o vosso convite para estar aqui hoje. É sempre um prazer
falar da nossa vida. Significa que ela também teve algo de relevante, o que é super interessante. A nossa vida é um bocadinho feita por conquistas, pequenas conquistas. Vocês já foram falando de algumas conquistas na apresentação que fizeram e de facto foram essas conquistas extraordinárias que eu fui alcançando sem um objetivo claro, sem um objetivo muito específico do que é que poderia acontecer. Estando nas distritais é muito difícil traçar um objetivo tão grande como chegar a profissional e ainda mais ao alto nível do futebol. Precisamente. E como eu estava a dizer, eu entrevistei muitos jogadores que não tiveram a sorte, ou o mérito, ou a felicidade, ou o que quer que seja, de ter alcançado aquilo que se calhar desejariam. Pronto, e basicamente o estudo, as entrevistas que tenho feito definem um bocadinho este fator aleatório daquilo que é conquistado depois à posterior. Ou seja, o que aconteceu comigo foi exatamente o oposto que aquilo que normalmente acontece. E a previsão é muito diferente. Ou seja, eu fiz uma formação toda num clube pequeno, no Oliveira do Bairro, na minha terra natal, e temos dezenas, centenas de exemplos que são atuais. Esses exemplos podem-se transportar para a atualidade, em que existem uma série de miúdos que fazem formação em grandes clubes e que depois não conseguem fazer uma transição boa e que têm dificuldades depois quando chegam ao futebol sénior. E no fundo eu acho que essa foi a minha grande conquista. Perante tantas dificuldades, perante tantas adversidades, ter chegado ao mais alto nível, ter saído de um processo formativo do Oliveira do Bairro aos 18 anos, onde nós deixámos de contar por simplesmente. Nós, e quando digo nós, não fui só eu, foram muitos. Sim, só 2 é que transitaram para os séniores, não foi? Sim, mas não foi da nossa geração, ainda foi da geração anterior. Ou seja, da geração anterior, sim, eram jogadores que já tinham estado no ano anterior, que tinham subido a sénior, e nós é que fizemos depois o ano do Nacional de Júniores. E essa equipa de Nacional de Júniores, eu acho que não houve nenhum, tenho quase certeza que não houve nenhum que tivesse transitado para a equipa sénior do Oliveira do Bairro. E então iniciámos ali um trajeto, podemos chamar a isso uma transição horizontal, ou seja, passámos ao lado, fizemos o caminho depois de forma paralela. E essa parte bonita, porque a tendência que pode existir normalmente é que tu fiques de tal forma frustrado e desapontado que tudo desaba. Desmoronar, exatamente. E desmoronar aquilo que são os teus sonhos, acabam por poder desmoronar. E ainda tiveste a oportunidade de, entre aspas, vingar-te de Oliveira do Bairro quando estavas ao serviço do Anadia. E o teu pai era treinador, não é? E o meu pai era treinador, exatamente. São coisas maravilhosas que depois nos vão acontecendo. No fundo, essa foi uma delas. Nós tivemos um jogo Oliveira do Bairro Anadia. Nós ganhámos 1-0, o gol foi meu. Exato. E no pelado do São Sebastião. E são episódios, claro, que nos marcam e que ficam registados na nossa memória. Infelizmente ou felizmente eu não tenho disco para guardar tudo. Algumas memórias já foram, sei lá, postas um bocado de parte e já me custa, já tenho alguma dificuldade por vezes em recordar, mas essa ficou muito bem guardada. João, eu acho que há ali 3 momentos que eu identifiquei muito paradigmáticos na tua formação e na chegada à sénior, que é um tema que também é muito caro agora. O facto de tu em 3 anos teres crescido cerca de 30 centímetros é significativo. O facto de teres sido dispensado do Oliveira do Bairro à semelhança do resto do plantel. Antes de ir para o Anadia, teres treinado com o... E ter ido à experiência ao Beira-Mar e o Álvaro Carlino não ter aceitado. E um quarto momento, não são 3, são 4, penso eu, à entrada para o teu último ano da académica, tu viraste para um adjunto e dizes: este ano ou vou embora e vou estudar, porque isto, o futebol é muito bonito, mas tenho que ganhar a vida. Continua-nos a falar desse processo e se quiseres fazer a ponte para a académica, que eu acho que é uma das passagens mais bonitas da tua carreira e da importância de Vítor Oliveira, penso que é isso mais importância falarmos.
Bom, são factos. Isso são factos. Primeiro, e é uma das coisas que também estamos a estudar. Epá, e peço desculpa, nós estamos aqui sempre a chamar a Estás à discussão vontade. aqui do nosso estudo, Mas é pertinente. mas é muito pertinente. E essa, se calhar, a beleza deste estudo é essencialmente isso, porque tem uma abrangência tão grande e eu acho que muitos jovens futebolistas se vão identificar com ele. Eu tive, de facto, uma maturação muito tardia mesmo, muito tardia e muito difícil, porque eu era muito pequenino, comecei a crescer muito tarde, via os meus colegas, aliás, eu há uns dias estive até a rever algumas fotografias minhas do liceu, e era engraçadíssimo porque eu era dos mais pequeninos, apesar de sermos todos da mesma idade. E eu de facto tive uma maturação muito tardia, muito difícil, cresci muito rápido, cresci de uma forma abrupta, e nós sabemos que fisiologicamente é impossível a parte muscular acompanhar a parte óssea, a parte articular, porque faz parte da nossa gente. E eu sempre tive muita dificuldade e vamos lá ver, eu não posso condenar as pessoas que decidiram a minha não continuidade no Oliveira do Bairro, porque era um facto, à altura era um facto. Como vai acontecer, ou como aconteceu com outros, como vai acontecer e como acontece e como vai acontecer com muitos. Muitos. Agora, naturalmente que as equipas e os clubes estão melhor preparados. O conhecimento é outro. Sim. O espaço competitivo também é outro e naturalmente nos clubes há mais espaço para que eles, e há mais tempo para que eles possam esperar até pelo crescimento dos miúdos. Mas naquele tempo, naquela altura não houve tempo. Não houve tempo para crescer. Era o que havia. Aliás, e esta minha mensagem não é minha, é de muitos. São muitos os exemplos. São muitas histórias. Sim, são muitas as histórias. Nós passávamos de um patamar em que jogávamos nos escalões de formação e a seguir estamos num patamar sénior, não havia ali uma parte competitiva intermédia. Não havia. Ou era uma coisa ou era outra. Sim, sim. Agora, felizmente, há outro espaço competitivo que permite aos jogadores também terem mais tempo para crescer e terem mais tempo para se adaptar e para transitarem eventualmente com sucesso. Mesmo assim, há muitos que ficam no caminho, como é normal. E vai acontecer sempre, okay? Vai continuar a acontecer sempre. Essa foi uma das questões muito importantes. Depois a questão da académica, do ensino superior. A minha passagem para o Anadia foi precedida de uma série de episódios que eu tinha vivido na Distrital. Eu joguei na Distrital na Arviscal, um clube pertinho da minha casa, da casa dos meus pais. Um clube na altura, uma equipa muito má, que descemos de divisão, inclusivamente. E eu na altura ainda era médio, era um 8. Já tinha uma apetência muito grande pela baliza, isso eu lembro perfeitamente, que nessa altura eu fiz, acho eu, 12 golos nesse ano, mesmo numa equipa que desceu, e mesmo a jogar a média eu fiz 12 golos. Ainda no outro dia estava a dizer às minhas filhas que estávamos a ver o Sporting Nacional, o Tricão fez aquele golaço, e eu disse, olha, só fiz um gol daqueles. E foi precisamente num jogo da Arviscal contra uma equipa qualquer, eu já não me lembro o nome. Mas depois levámos 7. Mas tivemos a ganhar 1-0, mas levámos 7. E eu fiz um gol daqueles, um chute fora da área, lembro perfeitamente. E depois a passagem para Águas Boas foi muito esquisita, porque eu fui fazer histórias curiosas, há coisas incríveis na nossa vida. Eu fui fazer um torneio de futebol 7 no final dessa época da Arviscal, ao campo do Águas Boas, que ainda era mais próximo da casa dos meus pais do que propriamente da Arviscal. E então fomos fazer um torneio de futebol 7 e tínhamos uma grande equipa. Era o meu irmão. Eu e o meu irmão desequilibrávamos aquilo tudo. Então nós ganhámos o torneio. E eu fui o melhor marcador. E no final desse torneio, os dirigentes do Águas Boas propuseram-me assinar a ficha de inscrição. Sim. E eu assinei a ficha de inscrição sem o meu pai saber. Quando contei ao meu pai quase que me batia. Mas pronto, as coisas correram bem e a meio dessa época aconteceu esse tal episódio. E é verdade, o Miguel Albuquerque ficou doente em casa, não havia telemóveis, não é? Na altura. O Miguel Albuquerque ficou doente em casa, eu ia ser suplente
o Paulo entrou, passou do meio campo para a central e eu entrei para o lugar do Paulo. E eu nesse jogo fiz 4 golos, fui contra o Oliveirinha. Fiz 4 golos e no final do jogo o Zé Henriques disse: pá, tu nunca mais jogas no meio campo, vais jogar para a frente. E nesse ano fiz quase 35 golos, praticamente 30, foram mais 30. E no final desse ano fui fazer um treino ao Beira-Mar, mas só fiz um porque o Álvaro Carolino não me deixou fazer mais nenhum. E lembro perfeitamente também disso, ter chegado ao Beira-Mar. Naturalmente eu nunca fui um jogador muito expressivo, porque tecnicamente nunca fui um prodígio. Exuberante. As minhas características já eram outras. E no final do treino, o treinador disse, e com toda a legitimidade: pá, não venhas mais. Ok, não venho mais. E depois fui para o Nadia, porque o treinador era e agora esqueci-me do nome, o Albano Soares, que era amigo do meu pai. E o meu pai falou com ele, disse: olha, tenho aqui o meu filho e tal. E eu nunca mais me esqueço, o meu pai conta-me isto muitas vezes. O meu pai dizia, o Albano disse-lhe: pá, se é teu filho, vem sempre, claro que vem para aqui. Claro que vem. E eu nesse ano fiz a minha primeira época, também já tive a oportunidade de dizer, fiz a minha primeira grande época a jogar na frente com outro colega. Depois mais tarde fiz outra. Frasco, sim. Com o Frasco. E há umas semanas estivemos juntos. Uma risota. O Frasco é um tipo espetacular, super divertido. Quando o colega que conta anedotas, quando existe um colega que conta anedotas, esse é o tipo mais divertido que nós temos. E fiz a minha primeira grande época. E depois os episódios já são conhecidos. Eu costumo dizer que a minha vida depois a partir daí toda a gente já a conhece. Já é pública a partir daí. Porque eu vou para a Académica, é verdade, vou fazer um treino de final de época, umas captações de final de época com o Vítor Oliveira. Soube dessas captações por causa do seu tio. Havia um protocolo. Sim, o meu tio ainda mora na zona da Nadia. Eu fui treinar a Académica com o Vítor Oliveira. A Académica tinha acabado de fazer uma época muito má, tinha safado da descida de divisão da segunda liga. Na altura não sei o que é que era, se era terceira divisão, acho que era terceira divisão, exatamente, que era onde eu estava com a Nadia, exatamente. Se fosse por muito pouco, e fizemos uma captação. Eu fui um dos escolhidos, fui um dos que, para seres emprestado de novo ao Nadia, não é? exatamente, fui um dos que assinei contrato na altura, que assinou um contrato profissional, aquilo que nós agora olhamos como se fosse uma coisa muito vulgar, Sim. mas fui um dos que assinei para voltar a ser emprestado. Mas depois no final da pré-época aconteceu exatamente o oposto. O Vítor Oliveira decidiu que este menino já não saía daqui. Pronto, e depois foi todo um processo maravilhoso. Tive colegas extraordinários, grandes memórias, um treinador fabuloso, um homem incrível. Felizmente ainda tive a oportunidade de lhe dizer isso pessoalmente, passado muitos anos, numa conversa que tivemos num almoço. Foi extraordinário. Já não estava com ele pessoalmente assim daquela forma há muitos anos, e tive a oportunidade de lhe dizer e de lhe agradecer a confiança, tudo o que me ensinou, tudo o que eu aprendi, porque de facto foi muito importante para ele, para mim, toda aquela vivência que tive com ele. Okay? Foi muito importante. Fizemos uma época extraordinária, cheio de peripécias. A Académica já não estava na primeira liga, na primeira divisão na altura, há muitos anos. Conseguimos subir, foi espetacular. Tive o prémio depois de ser titular na última jornada, nunca mais me esqueço, precisamente em Aveiro, contra o Beira-Mar. Fomos lá para o jogo da consagração. Foi uma época extraordinária. E depois o percurso da Académica foi feito de altos e baixos. Tiveste 2 anos na primeira liga, depois no último acabaste por descer. Tivemos 2 anos na primeira liga, no segundo descemos. Sim. O segundo da primeira liga, o meu terceiro ano, descemos de divisão. Foi uma época muito difícil, muito complicada, cheia de problemas. E depois surgiu esse episódio no início da época da segunda divisão, em que eu de facto estava ali um bocado baralhado, não sabia bem o que é que poderia acontecer na minha carreira. Já tinha 24 anos e sempre fui muito lúcido em relação a isso, ok? Muito lúcido.
Nunca estive agarrado a nada, nem nunca estive agarrado a grandes sonhos. Os meus sonhos eram objetivos, eram metas a traçar. E dentro dessa lucidez eu tinha as coisas muito bem definidas. Eu não andava a estudar nada, estava a fazer o meu curso, estava a brincar às aulas. Já namorava com a minha mulher da atualidade. Querias casar nessa e única, até hoje. E ia casar e eu disse, pá, não, isto não é vida para mim. Este ano é o ano mais importante. Se as coisas correrem bem, a gente vai por aí acima. Se as coisas correrem mal, pá, dou um passo ao lado, vou acabar o meu curso, vou para o futebol, porque isso o futebol era impossível largá-lo, não é? E segui o meu caminho, pá, e as coisas correram bem. Tiveram um percurso extraordinário, se calhar até longe de mim imaginar que isso pudesse acontecer. Porque é essa época que te vale Sim. depois Sim. a catapulta para o Benfica. E conta-nos como é que era essa académica, porque é sem dúvida, deve ser das últimas académicas onde há esse conceito de estudante, jogador-estudante, não é? Tinhas muitos colegas que de parte como tu eram também estudantes. Como é que era essa académica, com aqueles rituais dos jogadores que se estreavam ir sobre um manto de capas? Era sem dúvida um marco daquela académica e que depois acabou por se perder, mas conta-nos um bocadinho como é que foi viver ainda esse simbolismo e essa vivência de Coimbra. Coimbra, a académica é o maior marco da minha carreira, ok? É o maior marco. Ou seja, poderá não ser o maior em tamanho, mas é o mais significativo. Primeiro porque foi na académica que eu dei o passo para o futebol profissional. Foi a académica que me abriu as portas do futebol a sério. E depois, claro, alicerçada ou associada a todas essas vivências, não é? Extraordinárias. Uma série de colegas que eram estudantes universitários, estou-me a lembrar do Mica e do Rui Campos, do João Campos, do Pedro Lavoura, do Pedro Roma, do Rocha, uma série deles, o Mito, o Zé Nando, o Tossá, todos alunos do ensino superior que jogavam, ou melhor, jogavam, mas também eram alunos. E essas tradições foram marcantes para a nossa vida. É evidente que eu só vivi em Coimbra um ano. Sim. Depois Voltaste para o Oliveira do Bairro? voltei para o Oliveira do Bairro, não era muito longe, e achei que para o meu percurso profissional era melhor estar Controlado. era melhor estar em Oliveira do Bairro, em casa, do que no mundo académico. Exato. Foi logo no primeiro ano que estiveste em Coimbra, não foi? Foi o primeiro ano e único. E então decidi que era melhor estar em casa dos meus pais, mais perto da minha namorada também, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, normal. E foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão. Naturalmente, à distância de quase 30 anos, foi uma boa decisão. Porque me deu segurança, me deu mais tranquilidade, e nós sabemos o que significa a juventude. Nós não podemos fugir à juventude. Nós vivemos também a juventude. Vivemos já de forma diferente, mas também a vivemos. Mas também temos as nossas aventuras, as nossas descaidelas. Isso é normal. Também iam para a queima das fitas. Eu nunca fui. Nunca foste à Eu queima nunca das fui. Mas isto é verdade. Eu nunca fui à queima das fitas. Eu nunca falhei uma coisa. Eu nunca falhei o cortejo. Ok. Nunca falhei o cortejo. Também é à tarde. Mas também era à tarde. Exato. Eu nunca falhei o cortejo, mas eu nunca fui à queima das fitas. À queima das fitas, quem diz a queima Sim. das fitas diz ao Recinto. recinto. Sim. Nunca fui. E somos a minha palavra de honra, que eu nunca fui. Nós Nós acreditamos. Eu nunca fui. E pronto, e foi esse o caminho. Foi esse o caminho. E esse último ano da académica foi de facto maravilhoso. Sim. Foi maravilhoso. Pá, não há outra descrição que eu possa fazer. Foi maravilhoso. Foi incrível. Foi 19 golos em 17 jornadas. Ainda acabas como segundo melhor marcador, apesar de 6 a meio do campeonato. Exatamente. Portanto, Pá, tenho um episódio fantástico que eu também já contei. Houve um jogo, eu jogava com o Monteiro. O Monteiro era a defesa esquerda da nossa equipa, que tinha jogado no Varzim. E na altura do Varzim estava o jogador, que era brasileiro, que eu não me estou a recordar do nome agora, que era o que estava par a par, mais eu, na luta dos melhores marcadores. E depois o Monteiro contou-me um episódio no final de um jogo, quer dizer, no dia a seguir a um jogo, quando regressámos aos treinos,
que o tal jogador do Varzinha, pá, desculpem que eu não me recordo agora do nome, tinha ligado ao Monteiro a dizer que tinha marcado 2 golos. E o Monteiro respondeu: olha, não te adiantou muito que o João marcou 4. E foi isso, essa definição dessa meia época foi um bocadinho essa. E Foi. diz-me uma coisa, nessa altura em que te chamavam de Jardel de Coimbra, lá está, pelos golos tantos golos que marcavas, depois há a transição para o Benfica, através, creio eu, de Zé Veiga, que era o teu empresário. Diz-me uma coisa, é verdade que há aqui 2 histórias, que houve uma invasão de adeptos quando souberam que tu ias para o Benfica e que Pedro Roma, através de Pedro Roma, cantaram a balada da despedida em Coimbra quando estás de saída? Há 2 adeptos, não sei, desconheço. A invasão é quando estás no Famalicão, não é? Sei, mas isso já foi. Sim, isso foi mais tarde depois. Isso foi posterior. Coisas mal explicadas. Exato. Isso é normal. A paixão também tem isso, não é? A racionalidade, ou melhor, a nossa racionalidade termina quando entra a paixão e a irracionalidade do adepto. É estranho passar tantos anos, não é? Ainda por cima, quando é um trajeto natural. Tive muitos episódios. E sobre Pedro Roma e a balada da despedida? Tive muitos episódios. Essa é verdade. Eu não sei como é que ele sou. Eu não contei a ninguém. Ele tinha estado no Benfica anos antes. Eu não contei a ninguém. Eu fui a Lisboa, como vocês falaram aí muito bem. Eu estava uma sexta-feira num sítio onde eu estava todas as sextas-feiras, ou no dia -2, como agora é apelidado. Sim. Eu estava numa sexta-feira num sítio onde eu estava sempre, e no final dessas minhas sessões terapêuticas eu tinha o meu telefone carregado de chamadas do empresário, e quando respondia até estava assustado, porque eu disse: o que é que se está a passar? E eram 5 da tarde, 4 da tarde talvez, e quando lhe devolvi a chamada, ele disse-me: apanhamos-te em tua casa logo à noite e vamos a Lisboa. E se vamos a Lisboa fazer o quê? Vais assinar pelo Benfica. E eu achei aquilo uma piada, que assim não pode ser. Não, apanho-te em tua casa, mandas-me uma morada que nós vamos... E foi o que aconteceu. Apanharam-me na casa dos meus pais. O meu avô foi muito engraçado. O meu avô paterno ainda era vivo e coitado, era um homem experimentado, porque foi imigrante durante muitos anos, esteve no Canadá, esteve no Brasil, esteve na Venezuela, nos anos difíceis da imigração, anos 40, 50, 60. E ele olhou para aquilo e disse: o que é que se está a passar? E eu olhei para a cara do meu avô e estava uma cara de assustado. Disse: o que é que se está a passar? Ele próprio não estava a perceber muito bem porque é que eu tinha que ir a Lisboa, mas de facto foi isso que aconteceu. Fui a Lisboa, assinei 2 contratos. Porquê que foram 2? Porque tinha uma duração diferente. Dependia da académica se me deixava sair ou não deixava sair. Okay. Havia uma cláusula havia um valor que o Benfica pagava para a académica libertar. E se não aceitasse era só no final da época? E se não aceitasse era no final da época, que já saía livre. Na Era altura, o último dia, na altura já contrato. era possível assinar contrato em janeiro. E pronto, e depois naturalmente o que foi manifestado por mim às pessoas da académica foi, ao saudoso também presidente de Campos Coroa, foi exatamente isso. Eu não podia dizer que não. Era impossível. Claro. E então deixo ao vosso critério agora. Se vocês quiserem que eu fique, ficarei aqui nas condições que possam existir, não sei. Isso aí depois é o que tiver que acontecer. Ou então aceita uma proposta que está em cima da mesa e eu saio. Pronto, depois. Isto foi levado até... Nós estamos a falar que as transferências eram do dia 15 de dezembro ao 15 de janeiro ainda. Não era o mês de janeiro. 15 de janeiro era uma segunda-feira. Eu no dia 14, domingo, eu fui convocado para ir jogar a Friamundo. Não joguei, fiquei na bancada. 19º não, na altura não era 19º, na altura era 17º. Fiquei na bancada, não joguei, não por decisão minha, ok? E isto no dia 14, no dia 13 eu treinei com a académica, no dia 12 eu tinha assinado. O contrato estava pronto. E a decisão depois foi tomada na segunda-feira de manhã, arranco para Lisboa, não me esqueço também. Na segunda-feira de manhã passei em Coimbra, os meus empresários estavam comigo.
A decisão foi tomada já perto da hora do almoço. Foi tudo muito difícil. Na altura não havia o transfer. Na altura eram papéis que tinham que ser assinados e entregues em mão. Ou seja, fui para Lisboa, fiz exames médicos, assinei os contratos e o responsável do Benfica teve que vir para o Porto, Lisboa-Porto, ainda para entregar os documentos em mão na Liga de Clubes. Ou seja, foi um dia muito estressante, mas concretizou-se. Naturalmente era o sonho de qualquer jogador naquela altura. Aliás, não me lembro do Benfica voltar a contratar um jogador na segunda Liga. Sim. E já no Benfica, fala-nos um bocadinho da tua estreia. Tu substituís o Maniche aos 75, frente ao Alverca, e marcas o gol da vitória aos 88 minutos. Uma estreia de sonho para um jogador que vinha da segunda Liga e que se tenta afirmar no Benfica nesse ano também turbulento para o Benfica. Sim, foi um ano turbulento. Eu não me esqueço também que quando cheguei ao Benfica, os primeiros treinos que eu fiz, e nós ainda tínhamos quase que pedido desculpas aos adeptos por causa daquela derrota em Vigo. 15 dias depois. Foi 15 dias antes. Sim, antes, Foi naturalmente. 15 dias antes. Foi um momento difícil e eu compreendia, não era nada comigo, mas eu compreendia a dor e a pressão. E sentiste? Pronto, e a estreia foi maravilhosa, naturalmente. É a estreia que nós esperamos e a estreia que mais ambicionamos. Sobretudo um ponta de lança. Ponta de lança, entrar para marcar. Ainda por cima, o gol da vitória. O gol da vitória contra o Alverca, a acabar ainda por cima, foi maravilhoso. Não se podia pedir mais. Foi uma coisa extraordinária. Não há forma de descrever aquilo que eu senti, porque eu lembro-me, eu não sei se foi honestamente, eu acho que ainda tive um jogo que não entrei. Antes dessa estreia. E foi muito reconfortante. É outra dimensão, quer dizer, é outra dimensão. E aí é que nós percebemos de facto a grandeza e os patamares de exigência que existem. Em termos práticos, quais foram as grandes diferenças da Académica para um Benfica, que mesmo estando a passar por dificuldades era um clube de topo em Portugal? Qual foi, em termos de estrutura, de exigência, de treino, o que é que tu sentiste? Naturalmente, em termos de estrutura, não havia comparação, não é? Estamos a falar com todo o respeito pela Académica, saímos de um clube que estava na segunda Liga, ok, tinha estado na primeira, mas mesmo em termos de estrutura, não era significativo comparando com aquilo que encontrei no Benfica. Normal. Desde os equipamentos, até aos relevados para treinar, quer dizer, é tudo muito diferente. Essencialmente isso. Eu nunca fui muito... Aliás, acho que essa foi uma das grandes características que eu tive ao longo da minha carreira. Nunca fui muito impressionável. Ou seja, nunca deslumbraste muito. Nunca me deslumbrei, ou seja, E já sabias... sempre fui muito sereno nessas abordagens. É evidente que tu sentes a pressão, não é? Normal, sentes. O Estádio da Luz, eu não joguei no Estádio da Luz com 85 mil. Eu costumo dar este exemplo também. Imagina o Estádio da Luz agora leva 65, e já é o que é. Agora imagina 20 mil pessoas a mais. E de facto era uma imponência gigante. E eu admito que para muitos colegas não seja fácil de... Pesava. Sim, não seja fácil de lidar com aquela pressão. Pressão que não se pode chamar de outra coisa, é uma pressão. Sim. É a pressão de ganhar, é a pressão de marcar golos, de jogar bem. Sim. De vencer. E depois há os jogadores que lidam bem e os que lidam mal. Não é? E numa altura em que havia carência de figuras com mística no Benfica, acho que talvez as que restavam fosse João Vieira Pinto, Nuno Gomes. Como é que o acolheram? E que relação é que rapidamente fez com ele? Nuno Gomes, apesar de ser um ano mais novo que o João, já tinha vários anos de Benfica e, portanto, acredito que tenha sido uma pessoa importante. Sim, foi tudo muito normal, acho eu. Eu acho que foi tudo muito normal. Tive desde logo aquele episódio que falaste, aquele episódio da minha chegada, quando passei as portas de vidro do antigo Estádio da Luz, antes da escadaria, que depois dava acesso ao estádio. A primeira pessoa que me apareceu na frente foi o Zé Torres. E eu achei aquilo uma coincidência muito grande. Disse, não é possível. Como é que a primeira pessoa que eu encontro na entrada do Estádio da Luz é o Zé Torres? Isto aqui alguma coisa boa vai acontecer. E isso foi extraordinário. Depois foi tudo normal. O João Pinto é uma pessoa extraordinária, continua a ser.
e era um capitão exemplar e foi ele que liderou esse processo todo de apresentação. Eu nunca mais me esqueço que quando eu cheguei no balneário tinha muito pouca gente. Foi tudo muito estranho, porque eu quando fui para Lisboa fui no meu carro com um operador de câmara de uma televisão que acompanhou a minha viagem desde casa dos meus pais até ao Estádio da Luz, até onde pôde entrar, depois já não pôde entrar mais. E eu quando cheguei ao balneário, pronto, fui recebido pelas pessoas. Depois no balneário tinha muito pouca gente, estava toda a gente a tomar o pequeno almoço, era uma das grandes diferenças, não é? Lá está, sim. Quer dizer, pequeno almoço. Passam mais tempo no clube. Estava toda a gente no pequeno almoço. Depois alguém me levou, o João não me apanhou logo no balneário, o João só me apanhou já na sala de pequeno almoço, e quando me apanhou, depois cumprimentámos toda a gente. Pá, toda a gente sabia quem eu era, não é? Como eu também sabia quem eles eram, Claro. não é? Pronto, depois foi tudo muito normal, quer dizer, desde o Nuno Gomes, naturalmente, o Ronaldo, o Paulo Madeira, aquela malta toda que estava lá, o Maniche. Foi de facto muito. Foi muito emotivo, né? Normal. Também me senti. Nós sentimos pequeninos, não é? Porque chegamos ali e nem sabemos muito bem o que é que devemos dizer, o que é que devemos pensar. Porquê escolheste o 28 nessa altura? Não sei. Não sei. Transitaste para o 11. Não sei, o 28 foi porque alguém. Já sei porque é que foi 28. Era a data de nascimento de alguém relacionada com os meus empresários. E acho que ficou 28 por causa disso. Ok. Ok, curioso. É uma justificação, sim, é isso. Uma É. justificação Acho que foi por aí. curiosa. E depois o 11 também tem uma história. O 11 também tem uma história. Eu nunca joguei com o 11 em lado nenhum. Nunca Sempre tinha jogado foste com o 9. 28. Sempre Não, pudeste, nunca fui- sempre pudeste, foste o 9, penso eu. Ou pelo menos foste várias vezes. Eu fui várias vezes depois disso. Até aí eu nem Até sequer aí era não um nome que eu tinhas. nem gostava. Depois o 11 foi escolhido pelo Jupp Heynckes porque nós acho que criámos ali uma empatia muito engraçada naqueles meses Sim, de de trabalho. janeiro a maio que tivemos na primeira época. E quando começámos a segunda época, na altura, eu nem sei se foi ele que escolheu, nem sei se foi ele que escolheu os outros números, mas o meu escolheu de certeza. E ele disse-me: vais ficar com o 11. E eu disse: vou ficar com o 11 porquê, mister? E ele disse: vais ficar com o 11 porque era o número com que eu jogava. Eu disse: pronto, então tem tudo para dar certo. E era fácil criar empatia com ele ou não? É que é um treinador com feitio específico, não é? Era fácil, era uma pessoa É. muito simpática, muito afável, claro, com aquela cara pesada, Alemã, não é? mas é típico, né? Mas de resto, uma pessoa muito simpática no dia a dia, claro, com as suas regras, muito rígido em algumas Exato, coisas, era isso que eu ia perguntar. muito rígido. E com o presidente Vale Azevedo? Também era já tivemos aqui testemunhos do Fernando Meira, que não era uma liderança propriamente fácil. Teve algum problema? Correu tudo bem? Não, eu não tive problema, naturalmente, eu confirmo que não era uma liderança muito fácil, quer dizer, essencialmente pelos problemas também que existiam. O Benfica na altura não era uma equipa que... Não era um clube que... Nós tivemos ali alguns problemas com alguns salários, coisas que demoravam, mas dentro daquilo que Sim, é Tanto a complexidade... que depois correu bem que na estreia de Manel Vilarinho o João Tomás faz um bicho frente ao Campo Meirense, e acho que o segundo é o seu golo eleito como o melhor golo sempre pelo Benfica, sim. Lembro perfeitamente. O primeiro foi de cabeça, De baixo para cima para baixo. que era a minha especialidade. E depois o segundo foi para aqueles que diziam que eu era pesudo. E puxa de esquerda e faz o golo de esquerda. Sim. E na tua passagem pelo Benfica, é inevitável falar de dois derbys que são especialmente marcantes. O primeiro deles é na tua primeira época, em que o Sporting poderia ser campeão em Alvalade frente ao Benfica, em que tu ganhas a falta para depois o gol do Sabri, e depois mais à frente o outro derby, já na Luz, e em que tu entras e fazes dois golos num curto espaço de tempo. Fala-nos desses dois derbys e as diferenças entre Vindo eles, de não é? lesão. Vindo de lesão, exato. Como é que foi essa E experiência? isso foi o último dos jogos do Mourinho. Uma pela pressão de evitar que um grande rival fosse campeão, e a outra pelo contexto em que acabas por brilhar. Sim, esses são contextos que nos servem também para nos dar aqueles alicerces
para depois nós fazermos o nosso caminho. Lembro perfeitamente de ter entrado nesse jogo. Eu acho que até foi para o lugar do Nuno Gomes, não sei, já não me lembro bem. Não, o Nuno continuou. O Nuno continuou no jogo. Eu sofro a falta que dá o golo do Sabri. Depois sofro um penalti que depois não é marcado. Um penalti claríssimo, que atualmente o VAR revertia facilmente a decisão. Mas nós podíamos ter saído ali com uma vitória. Nós acabámos com uma vitória mais expressiva, acabámos por ganhar 1-0. Mas podíamos ter feito o segundo golo. Foi um jogo em que nós entramos claramente com um objetivo que é normal. O Benfica não podia permitir que o Sporting fosse campeão. Ok, estávamos na casa deles, tudo bem, mas o Sporting ser campeão Frente ao Benfica. frente ao Benfica, para os adeptos do Benfica não ia ser naturalmente simpático, não é? É sempre uma mancha. E acabámos por ganhar 1-0. A falta foi sobre mim, sim, depois o Sabri acabou por fazer o resto ao Schmeichel. Lembro perfeitamente da bola a passar por cima da barreira e quando entrou na baliza o Schmeichel se olhar para ele. E depois o segundo derby, é o jogo mais marcante, já falei também sobre isso. É o jogo mais marcante da minha carreira. É um jogo estádio cheio, Jorge Croada a apitar. Nós não ouvíamos o árbitro. Quer dizer, o barulho era ensurdecedor no estádio. Eu tinha vindo de uma lesão chata, muito chata, que depois, até meses mais tarde, me custou o bloco operatório. Mas eu tinha que estar naquele jogo. E curiosamente eu tive uma conversa com o Mister na altura e disse: não, eu vou recuperar. E nessa semana estiveste a treinar na sala, na garagem com pneus, com uma pessoa que veio do norte para te treinar. Partilha connosco essa Sim, essa fizemos experiência. umas aventuras engraçadas. Recuperei o meu joelho em tempo recorde. Não recuperei a 100%, que ele não ficou a 100%, mas o suficiente para Vou fazer estar 2 apto. golos ao Sporting. Sim. Para estar apto. E essas aventuras foram muito engraçadas. Mas quem é que era essa pessoa? Porque eu nunca percebi dos relatos que fui lendo. Eu estava muito à frente. No tempo, quer dizer, agora é muito normal nós vermos os jogadores com os seus próprios terapeutas, com os seus próprios coaches, com os seus próprios, o seu próprio corpo clínico, com os seus próprios PTs. Eu estava muito à frente no tempo, é a conclusão que eu chego. Eu estava muito à frente no tempo. Tinha uma pessoa que me acompanhava, que era uma pessoa fabulosa e com um conhecimento e uma sabedoria acima da média, e que nas alturas más estava sempre presente. Nunca me faltou. E esses foram os momentos que ele esteve presente. E ajudou-me também. E sem esse trabalho, se calhar esse trabalho específico, se calhar não conseguia estar presente nesse jogo. Sim, e depois o trabalho específico passou por fazer alguns joguinhos e alguns exercícios na sala da minha casa, do apartamento. Quando a sala era pequena, fomos para a garagem. Depois foi muito curioso porque chegavam as pessoas de carro para entrar na garagem e olhavam, viam ali 2 gajos com uma bola e diziam: o que é que está aqui a passar? Mas tudo pacífico. E porquê que, ainda nesse jogo do 3-0, porquê que o José Mourinho depois sai do Benfica? Já havia rumores antes do jogo do que poderia acontecer. Pois, isso é conhecido por toda a gente, não é? Falava-se, nós não... É só porque é estranho, depois de uma derrota, de uma vitória tão grande contra um grande rival, o treinador ser despedido, não é? Mas certamente não foi por motivos desportivos. O que consta é que houve alguma exigência por parte do treinador por causa da... E é compreensível, não é? Tinha entrado um presidente novo, o presidente tinha associado ele a um treinador, e era compreensível. As pessoas que dirigiam tinham que demonstrar confiança de quem estava a trabalhar naquele momento e não o fizeram. Decidiram que o caminho era outro, legítimo, ponto. Não estou aqui a criticar ninguém. Sim. É o que é. Quando nós estamos em lugares de decisão, temos que decidir. Bem ou mal, temos de decidir. E foi a decisão. E nesse jogo do Campo Meirense, Vilarinho estava na bancada mesmo. Né? Acho que até atrás de uma baliza. Até atrás da baliza onde eu fiz os 2 golos. E o treinador dele era o Tony, isso era público. Na altura. Era uma bandeira era a bandeira da sua candidatura, da sua campanha. E foi o que acabou por acontecer. Pois o Mr. Zé Mourinho decidiu que era momento de receber, e era legítimo, ok? Era o momento de receber um voto de confiança por tudo aquilo que se estava a falar. E as pessoas não decidiram dessa forma e acabou por... Esse jogo do Campo Meirense é aquele jogo da história do Fernando Meira. É capaz de coincidir.
do Mourinho ter. Quem é que era o treinador do. Do Diamantino Miranda. Sim. Não, porque penso que ficam não, zero. porque isso é um jogo, ficam zero, jogo ok. de taça. Ok. Mas Isso foi uma isso foi em semana Campo Fernando Maior. Meira conta essas- uma semana e meia antes. Foi em Ok. Campo Maior. Foi o jogo que eu falhei por causa da lesão do meu joelho. Ok. Então, E é em Campo Maior. mas E aí recorda- que é mas maior. também sabes desse episódio do Mourinho colocar o jornal no balneário. Sim. E parte disso para contares um bocadinho também daquilo que era o Mourinho, né? Ou seja, apesar de teres trabalhado não foi muito tempo e se calhar merecia ter sido mais, mas o que é que te destacava o Mourinho já nessa altura e acabou porque a equipa estava a um bom nível? Qual era o segredo? O que é que tu já vias de especial no Special One? Se é que havia. alguma Se é que coisa. havia. Para mim, falar por mim, Sim. que 7, 8 meses antes estava na segunda liga e andei por onde andei, para mim foi extraordinário, incrível. Nunca tinha assistido a nada igual. A abordagem ao treino, a abordagem aos jogos, a preparação dos jogos, a forma como nós estávamos organizados, a forma como ele organizava as palestras era incrível. Fazia palestras com os defesas, com os médios e com os avançados de forma separada. Sim. E depois juntava toda a gente 5 minutos antes de nós sairmos no autocarro. Então juntávamos todos, mas já tinha falado com todos. Juntávamos todos e depois juntava as peças. Pó. Okay. E aquilo juntava-se mesmo. Complementava-se tudo o que ele tinha falado. Juntava-se, particular. complementava-se a informação toda, encaixava a informação toda uma na outra, depois íamos para os jogos. E depois, naturalmente, a liderança dele foi uma lufada de ar fresco. Há muita gente que fala no professor Carlos Queiroz, que foi quem iniciou um trajeto fabuloso para o futebol português E para o treinador português. e para o treinador português. E depois, durante esse trajeto todo, aparece o Mourinho, que define também uma época. Uhum. E o Zé Mourinho depois Era moderno. serve também Sim. para ser a referência de tudo o que aconteceu posteriormente. Sim. Acho que é a grande referência. E tu ficas na história. Para já tiveste um excelente momento com o José Mourinho. Fizeste um hat-trick em Guimarães antes, depois fazes o bis contra o Sporting e ficas na história como, nas palavras do próprio, como o primeiro jogador que o ajoelhou a festejar um golo. Portanto, acho que isso é um marco. Pronto, só um é que pode ter e é o João Tomás que tem. também é curioso. Relativamente ao Benfica, queria só saber aquela história do Cubócio num estágio, da maldade que fizeram a um vigilante. Se quiseres partilhar connosco essa história, acho que só ouvi escrita, ainda não a ouvi viva voz e gostava. Essa é boa. Coisas que não se podiam contar na altura, mas com o passar dos anos, pronto, eu também pediria autorização à pessoa em causa, por isso Está legitimado. fiquei legitimado cheque. para isso. Mas foi muito. Nós tínhamos um fisioterapeuta, não era um vigilante, era um fisioterapeuta. Era um fisioterapeuta que tinha muito vício de. Quando chegava aos quartos, nós fazíamos o estágio, né? Todos os jogos, chegava aos quartos e eu e o Bóssia normalmente ficávamos sempre juntos. A minha relação com os guarda-redes foi sempre assim, ok? Ou era amor ou ódio. E o Bóssia era uma das pessoas com quem me dava muito bem, e ainda continuamos a dar, e continuamos a falar. E todas as vezes, e nós tínhamos, naturalmente, há uma série de jogadores com nós nos identificamos e mesmo com o staff que está connosco também se identifica, né? E havia um dos fisioterapeutas que era um macaco a sério, e todas as vezes que ia ao nosso quarto tirava-nos a chave. Tirava-nos a chave O cartãozinho. do cartão. Prac. Tirava, claro, o que acontecia? Desligava tudo, né? Desligava as luzes, desligava. E depois fechava a porta. Então nós ficávamos de noite, sem luz, sem nada. Desligava a televisão, desligava tudo. E eu uma vez disse ao Bóssia, eu não tratava por Bóssia, eu tratava por Gustavo. Eu disse: Gustavo, temos que o apanhar. Temos que fazer uma brincadeira qualquer. Este gajo, este artista não pode ficar sem troco. Então pensámos, andámos ali semanas a pensar o que é que havíamos de fazer. E então combinámos uma vez que disse: vamos fazer uma coisa, vamos. Ai meu Deus, o que a gente passou. Vamos
atar-lhes a mão e os pés, vamos tapar-lhe a boca e vamos atirá-lo para o corredor. E roubámos, quer dizer, agarrámos num dos treinos, agarrámos um rolo de tape do posto médico, levámos para o hotel, ele fez a ronda, normal, tirou a chave, normal, e eu disse, é hoje. Então, passado, ele fez a ronda, depois ligámos para ele a dizer que tínhamos uma situação que tínhamos que... Pá, passa aqui no quarto outra vez que temos aqui ou eu que disse que o Bóssi estava com problema, ou que o Bóssi disse que... ou ao Tu contrário. estavas com problema. Ou eu que estava com problema. Pronto. O Bóssi, naturalmente, conhecem, não é? Tem mais Sim. um palmo que eu, pesa mais 20 quilos. Ele entrou, quando passou, era eu que estava na cama, o Bóssi estava escondido atrás da porta. Quando ele abriu a porta, claro, o Bóssi agarrou, a partir daí ficou dominado, né? Ficou dominado. Eu atei-lhes os pés, atei-lhes as mãos e depois brincámos com ele quando ele estava sentado e nós dissemos, então, isto é para pagar tudo o que nos fizeste. Todas as vezes que a chave que foi tirada do local. Pronto, e depois rimos muito. Puseram no corredor. Rimos muito, ficámos ali ainda uns minutos a rir-nos, todos, os três. E depois disse, agora vais lá para fora. E tapámos-lhe a boca com o tape. Há filme, há película, há filme dos cowboys, filme dos policiais, não é? Atirámos para dentro, para o corredor. Até os vossos colegas. Depois, o que aconteceu eu já não sei, porque eu já não consegui aguentar mais. Fechámos a porta e esperámos. Deixaram-no lá. Até que aquilo foi uma risada, claro. Depois ele não conseguia andar, normal, Nem falar. nem falar, teve que andar assim, correu, depois foi bater às portas com os pés. E alguém abriu a porta, claro. E depois, como ele era macaco, não era comigo, era com toda a gente. Toda Ninguém a gente que ajudava. apareceu, e havia mais macacos nos jogadores, começaram ainda a gozar mais com ele. E deixaram- Finalmente foste agarrado. Pronto, e foi isso que aconteceu. Mas pronto, são estes episódios Claro. giros. Atenção que eu não era eu nunca fui muito de brincadeiras. Eu sempre fui um colega de grupo, pá, adoro rir-me das brincadeiras. Nunca tive grande jeito para fazer brincadeiras, mas aquele momento foi um momento à parte. E depois segue-se Betis, é a primeira venda de Luís Filipe Vieira, ainda como diretor desportivo. Na altura Vieira dobrava-lhe o salário, mas não acompanhava a proposta do Betis e dá-se a mudança para essa magnífica cidade. Queria-lhe perguntar como é que foram as negociações na altura, antes de entrarmos pelas duas épocas propriamente ditas, como é que foi esse processo de transição? Isso foi a negociação, foi junto com o Calado, porque o Calado também vai nesse ano, não é? O Calado foi antes. Foi antes? O Calado foi antes umas semanas. Umas semanas, ok. Umas Então não semanas, foi umas junto. Ok. E depois apareceu-me essa proposta, pá, pronto, e foi o que foi, pá, normal. Um Betis grande, não é? Na altura, um Betis grande. Sim, um Betis Liga Espanhola grande, um Betis bom. E foi uma negociação normal, pá, frontal, Claro, clara. como deve ser. Dizer, nós tínhamos, já tínhamos começado o campeonato até. Já tínhamos começado o campeonato. Ainda fazes um jogo, penso eu, e Eu ficas no banco em 2, Sim, eu acho sais que... à terceira jornada. Exatamente. Eu saio mesmo no final do mercado, no final do mês de agosto. Foi uma negociação normal, pá, frontal. Eu com o senhor Luís Filipe Vieira, dizer-lhe aquilo que eu sentia na altura, dizer, pá, mas, senhor, na altura estávamos por senhor Luís, pá, é o que é, aqui não há nada a esconder. É um passo que pode ser dado. Naturalmente a parte financeira também contava, normal. E pronto, acabou por correr bem. E o Benfica também recebeu um ótimo valor, não é? 5 milhões. 5 milhões Sim, quase 5 milhões, sim. é um valor... Para quem tinha pago 40 mil Sim. contos, Sim. É um, 200 mil euros um ano e meio antes, Sim. foi uma inflação Uma interessante valorização brutal. e uma valorização interessante. Sim, e apanhas ali uma equipa onde eu destacava logo assim 2 jogadores à cabeça, não é? O Joaquim no início de carreira, não é? E o Denilson. Como é que foi? Para já falando, o Joaquim, não é? Que se tornou também um símbolo do futebol espanhol, do Betis, com uma longevidade também muito grande, como a tua.
E na altura ele era um jovem a despontar e acabas por ter sucesso no Betis, ainda que tenhas depois o azar da lesão, das lesões Partir o pé, não é? sim, que com 2 operações ao joelho. Conta-nos um bocadinho dessa realidade do Betis, da Liga Espanhola. Foi uma realidade tal como eu esperava, quer dizer, foi desde logo uma dimensão daquilo que era a competição muito maior, normal, Liga Espanhola, quer dizer... Tu dizes que o derby Sevilha-Betis ainda é pior em termos de emoção do que o Sporting Benfica, ou Benfica Sport. Tem outra dimensão, acho que tem outra dimensão, é a minha opinião, acho que tem outra dimensão. É vivido de outra forma. É vivido de outra forma, só nesse aspecto, okay? Não é mais ou menos, a emoção é diferente. Mais intenso. Mais intenso, sim. O primeiro ano foi muito bom, embora eu tivesse fraturado o meu pé na minha melhor fase da época. Isso obrigou-me a estar quase 4 meses de fora, que foi terrível. Mas foi uma época extraordinária. Fui o melhor marcador da equipa. Tive alguns problemas. Tive um jogo que saía aos 27 minutos, depois de mandar 3 bolas ao poste. Isso foi acho que foi uma pedrada muito grande naquilo que era a minha confiança. Por muito forte que um jogador seja, ter um episódio desses acho que marca demasiado. Não havia necessidade. Acho que ali o Wander Ramos devia ter tido outra sensibilidade. Não ganhou nada com isso. Pois. Não ganhou nada com isso. Perdeu um jogador eventualmente, embora aquilo depois tivesse passado, mas acho que podia ter gerido aquilo de outra forma. Se me queria tirar, podia ter tirado na mesma. Não naquelas circunstâncias, depois aos 27 minutos, 3 bolas ao poste, num momento difícil, até para mim próprio, de alguma ansiedade, porque eu próprio também criava muito, não diria pressão, mas querer fazer bem é importante. Tinhas brio. E acho que isso foi uma pedrada muito grande ali nas minhas ambições. Custou-me muito ultrapassar esse episódio. Depois parti o pé num treino antes de ir ao Real Madrid, na semana que antecedeu o jogo do Real Madrid, foi 3 dias antes. Eu tinha marcado um golo que tinha dado o empate no Espanhol 4 dias antes. 4 dias depois parto o pé, 4 dias antes de jogarmos no Bernabéu. E foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Depois 4 meses de fora. Quer dizer, a minha passagem pelo Betis acaba por ser... isto não serve de desculpa, mas quando nós temos 3 lesões graves em 2 épocas desportivas, em que 2 delas nos obrigam a passar pelo bloco operatório, é muito difícil gerir. Sim. Mas é para mim... foi para mim como era para qualquer jogador. Sim, as lesões têm um impacto, têm sempre um grande impacto. Falta um bocadinho de estrelinha, se calhar, na tua passagem pelo Betis, um bocadinho de sorte também. E isso foi muito complicado. Depois a minha segunda época foi muito difícil. Nós agora rimos, mas no verão de 2002, no início da minha segunda época em Sevilha, nasceu a minha primeira filha. A minha primeira filha não me deu uma noite de descanso durante 2 anos. E eu estava sozinho com a minha esposa. Éramos os 3. E agora é fácil porque o Ronaldo tem uma cama com colchão específico para ele dormir, com uma almofada, não sei o quê, né? E agora fala-se nesta questão do sono. Tenho aqui um colega até na Federação que está a trabalhar muito nessa área do sono. Sim, é fundamental. A recuperação do jogador. E aquilo foi terrível. Eu não me lembro... Ou melhor, eu lembro-me... Não é não me lembro. Eu lembro-me de chegar muitas vezes ao treino completamente derretido. Porque não tinha dormido. Porque nós... apesar de morarmos numa casa, um bebê a chorar, claro. ouve-se no bairro, não é na casa. Ou pelo menos ouve-se num prédio inteiro. Sim. E eu trocava de quarto para dormir, eu usava fones com música para adormecer, mas depois, à meia da noite, os fones saem dos ouvidos, a música para, a miúda chora e tu acordas. E quando tu não dormes, quando tu não descansas,
O rendimento vai Não há sempre, hipótese. vai sempre Não é, baixar. isto não é desculpa, atenção, eu não quero arranjar desculpas. Mas é uma visão interessante, porque Mas- às vezes escapa muito às pessoas, e ao adepto comum, que este tipo de contratempos ou de situações acontecem aos jogadores, como acontecem às próprias Tem uma pessoas. vida não é? como as outras pessoas também têm Sim, uma sim. vida. Sim, O Hugo isso- Leal isso- partilhou um testemunho aqui semelhante há pouco tempo. Quem? O Hugo Leal. Sim. Um testemunho bastante semelhante. Mas isto a é esse. fácil de comprovar. Eu lembro-me em muitas ocasiões nós íamos para estágio, eu ficava no quarto com o Zé Calado e eu dizia-lhe ao Zé, a seguir ao jantar, eu dizia-lhe ao Zé, epá, eu vou dormir. Vou dormir porque eu tenho 30 horas em atraso. Não havia hipótese, quer dizer, não havia forma. O descanso é terrível e eu acho que as lesões não eu acho que o sono não teve implicação nas lesões que eu tive, Uhum. até porque foram traumáticas, Sim. mas no rendimento, naturalmente. Isso é Claro, impossível sim, de dissociar de uma coisa da outra. É impossível. E essa foi a fase mais marcante. Fui muito feliz em Sevilha. Depois é uma bola de neve, não é? Porque é rendimento, confiança, a própria aptidão física. Pronto, Depois tive outros episódios, quer dizer, foi maravilhoso, naturalmente. Adorei estar em Sevilha, tenho grandes amigos em Sevilha, vou lá com muita frequência e correu tudo muito bem. Então, do ponto de vista pessoal, foi extraordinário. Do ponto de vista profissional, não foi. Não, como disse, não é uma desculpa, lesionei-me, faz parte, ok? Mas influencia. Não dormia, faz parte, mas influencia. Sim. E foi muito difícil. Associado a isso, pronto, aqueles problemas que eu já falei com o Wander Ramos, que me tirou aos 27 minutos, na altura se calhar nada que eu estava melhor. Depois, Vítor Fernandes. Vítor Fernandes também não ajudou muito. Chegou-me a dizer uma vez um jogo ao intervalo que já é hora de marcar um golo. E aquilo, as coisas não acontecem por acaso, atenção. Eu não me quero desculpar, volto a falar sobre isso. Não me quero desculpar. Agora, eu só não marquei golos em 2 épocas. Foi nessa época do Betis, marquei 1 ou 2, que já nem me lembro bem. Marquei para a Liga Europa, porque eu lembro. Sim. E foi em Guimarães, também não marquei muitos. Marcaste um também. Porque de resto, Não, 4. marquei 3 ou 4, sim. Porque de resto, eu marquei golos em todo lado, quer dizer, alguma coisa Sim. poderia ter sido diferente. Há aqui algo que justifica também. Poderia ter Que sido ajuda a diferente. justificar. Mas- E depois ser dispensado do Betis Sim, ainda de lesionado. muletas, portanto são tudo Pois, e depois é episódios... outro episódio, quer dizer, outro episódio. Esse episódio também foi muito traumatizante, porque eu lembro perfeitamente de ter chegado, também já contei esta história, por isso é que vocês também a sabem. Eu cheguei fui chamado para ser dispensado, já sabia o que ia, naturalmente, quer dizer, desconfiava, mas acho que foi muito deselegante naquela altura dispensar um jogador que Tem uma lesão grave, não que é? ainda estava de muletas. Porra, cheguei ao gabinete do treinador de muletas, quer dizer, e assim que sai dali dispensado, acho que foi muito deselegante também. Acho que foi muito deselegante. Hoje em dia já nem se vê isso, não é? Quer dizer, nós temos exemplos contrários, não é? Quer dizer, um jogador lesiona-se e renova-lhe o contrato. Carvajal, recentemente. Quer dizer, pronto. E acho que foi muito duro. Isso foi muito duro. Isso foi muito duro. Do ponto de vista da confiança, foi muito duro. Porquê é que eu tinha que estar a fazer isto? Porquê é que me tinha que estar a acontecer isto? E acho que a época do Vitória também, do ponto de vista pessoal, também foi um bocadinho para recuperar. Que também foi para recuperar, não. Também a não performance também foi já um Afetada, bocadinho da psicologicamente. consequência de que eu estava quase ali numa recuperação virtual de tudo o que tinha acontecido. Tinha sido operado nesse verão, depois cheguei ao Vitória, não fui inscrito porque o Vitória estava impedido de inscrever. Nós não gostamos de arranjar desculpas, ou pelo menos eu não gosto de arranjar desculpas, mas há coisas. Mas há justificações. As coisas não Há acontecem contextos. por acaso, né? As coisas não acontecem por acaso. Como é que foi lidar com o Jorge Jesus nessa altura? O Jorge Jesus ainda em... Numa época muito difícil do próprio Vitória, não é? Sim. Sim, foi muito Com difícil. uma luta inesperada pela manutenção. Sim, muito difícil contra todas as expectativas, até porque o Vitória tinha feito uma época extraordinária na época Sim. anterior e foi muito difícil. Pronto, são coisas que acontecem. Lidar com o Jorge Jesus foi mais um, nós sabemos da personalidade que é. Aquela aposta com o Palazzi, lembra-se? Aquela aposta do Palácio, pois, lembro, mas ganhei-a.
Como é que foi, para quem não sabe a história? Foram 17 penaltis, falhei ao 18º. Já não tinha força. Já não tinha força, mas foi muito engraçado. Esse ano também fica marcado e fez agora esta semana 21 anos. O João estava em campo pela partida do Mickey. Como é que é para um jogador, colega de profissão, de posição, mais ou menos da mesma idade? Muito duro, muito difícil. Imagino que há de ter sido para quem estava mais próximo dele. Ainda ontem, antes de ontem, fez anos já há 2 dias, 21, não foi? 21 anos. Fez 21 anos no dia 25. Exatamente. Há 2 dias eu estava precisamente em casa e estava a comentar isso com a minha esposa e com uma das minhas filhas, a dizer-lhe que eu estava em campo quando vi o Fer cair e estava a olhar. E a minha primeira reação, o Benfica estava a ganhar. 1-0. A primeira reação foi qual é a necessidade de estar a tirar-se para o chão, não é? Mas depois, quando nós percebemos da gravidade da situação, porque o Mickey caiu desamparado e completamente inerte, quer dizer, foi um saco, caiu, pum, e ficou. E foi muito difícil, porque ainda tinha muitos colegas meus que estavam naquela equipa, e porque é um colega de profissão, Claro. e nós, quer queiramos, quer não diria que a probabilidade de acontecer isso é muito reduzida, mas podia-nos acontecer, não é? Sim, Sim, sentes como que podias ser tu. Podia acontecer a qualquer um. E foi muito difícil ultrapassar esse episódio. Depois houve ali uma fase muito complicada, porque foi o Feer, foi o Foe, certo? Que caiu, esse caiu também num jogo, mas as imagens mostraram, foi terrível ver a cara dele. Bruno Baião também Sim. nesse ano. Bruno Baião, Sim. que tinha estado comigo também na formação do Benfica. Ele era da formação, era da equipa B, ia treinar connosco muitas vezes. E jogou também. E foi muito complicado, porque caiu também um jogador brasileiro na altura, nunca mais me esqueço da imagem. Estava numa bola parada, caiu assim, no meio, pelas costas de um colega. E foi muito difícil, e nós pensamos em tanta coisa aí, não é? São episódios dramáticos que nós levamos para contar. Eu sou muito frio nisso, era isso que eu estava a dizer à minha esposa e à minha filha. Sou muito frio nessas horas, não sei porquê. Sou uma pessoa muito emotiva, lido muito mal com a felicidade, do ponto de vista da emoção, ok? Mas lido muito bem com o drama, com a dificuldade. És moderado nos dois, é isso? És comedido nos dois? Não, eu tenho muita dificuldade em lidar com a emoção positiva. Ok. Mas tenho muita facilidade em lidar com a emoção negativa. Ok. E aquilo para mim foi um choque muito grande, mas quando mantive a minha serenidade, lembro perfeitamente de tudo o que se passou na minha cabeça, ficou tudo gravado. Mas pronto, são episódios. E passando agora às emoções positivas, não é? E ao Braga, onde tu foste bastante feliz, e lá está, apesar deste período complicado, destes anos mais complicados, eras um desejo do João Ferreira. O Betis aceitou o teu empréstimo, não é? Para o Braga. Até ficou acordado um amigável entre o Braga e o Betis, logo a propósito da tua contratação, e foi obviamente uma aposta ganha, porque tu fazes 18 golos na primeira temporada, és o segundo melhor marcador do campeonato português, apenas atrás de Lietzen. E ainda acabas por voltar ao Braga ao Betis na pré-época seguinte, ainda fazes uns golos, mas depois voltas ao Braga. Conta-nos estas duas primeiras épocas em que efetivamente terá sido das melhores fases da tua carreira, e um Braga em ascensão e em solidificação como um grande clube em Portugal. Eu costumo dizer 2, 3 coisas que 3, 4 pontos que são muito interessantes. A Académica é o clube do meu coração porque ficou como sendo a marca especial. Benfica foi o melhor clube onde eu joguei, realmente o maior. A Liga Espanhola e o Betis permitiu-me jogar no nível mais elevado que eu joguei. E o Braga foi onde eu me senti mais jogador, mais realizado, diria assim. Porquê? Eu no Benfica fiz uma época extraordinária, depois saí. No Braga não, no Braga houve continuidade. Sim.
E no Benfica é uma época boa individualmente, mas má coletivamente. Isso. Que também acaba por... também foi a minha melhor época em termos de números de golos no Benfica, mas ficou relacionada com a pior época, com a pior classificação do Benfica no campeonato. No Braga foi uma conjugação de tudo isto. Sim. Ou seja, épocas extraordinárias, lutámos para ser campeão quase até ao fim. São 2 quartos lugares, penso eu. Sim. Mas estivemos muitas vezes em primeiro e segundo. Uhum. Depois caímos ali na fase final. Faltava os tolos, faltava termos mais. Temos mais opções. Acho que na altura, quando falhava um ou outro, havia dificuldade. E aí foi onde eu senti de facto o prazer máximo em jogar, porque foram muitos golos. Tive pena de não ter ido ao Mundial, porque foi no final do biénio 2004-2006. E quando tu fazes praticamente 40 golos em 2 épocas, tens esse sonho, não é? Sim. Termina esse ciclo, acaba um europeu, não é? Sim. Acaba o europeu 2004 Na caminhada para a Alemanha. acaba o nosso europeu 2004 e depois a caminhada para o Mundial da Alemanha, e tu fazes o que fazes. E a mim custou-me também aceitar o facto de nunca ter sido chamado sequer para um jogo. Nunca fui pré-convocado, nunca fui convocado, nada. Isso custou-me. Sim. Isso naturalmente custou. Custou-me aceitar isso porque Isso, E numa altura- eras o melhor marcador goleadores português. portugueses não havia, não é? Eras o melhor marcador português na Liga, não é? Uma altura em que havia uma renovação até da própria posição, né? O Pauleta estava a acabar, Nuno Gomes ainda bem, mas já não havia João Pinto, Sá Pinto, portanto, todos esses contemporâneos do teu tempo. Sim, Passa a e redundância. essa foi uma fase também que me gostou. Mas pronto, aceitei isso, naturalmente. Nunca falaste com o Scolari sobre isso? Falei, claro que falei, porque ele chamou-me depois em 2007. Sim, em 2007, foi quando eu estava no voltaste Qatar. Num jogo contra o Kuwait, ou seja, no Kuwait. Mas aí houve alguma relação geográfica que motivou essa Acho que convocação? não, eu estava a fazer golos. Foi isso. É que eu achei curioso ser o jogo. Ou seja, se nós juntarmos as 2 épocas do Braga mais a época do Qatar, foram 50. 50 gols. 50 e quase 60. Uhum. Ou seja, Sim, foi brutal. 60, quase 60 golos em 3 épocas também mal era, não é? Sim. Também parecia desonesto. E foi uma consequência natural. Nunca mais me esqueço da chamada que eu recebi. Estava eu no Qatar, estava eu no aeroporto de Doha para ir viajar para os Emirados Árabes para fazer um jogo da Liga dos Campeões Asiáticos. E liga-me o Carlos da Federação e diz-me: o Mister vai-te ligar. Vai-me ligar? Disse, mas olha, Carlos, epá, eu estou em viagem. Vamos ir agora de Doha para ir para Abu Dhabi para um jogo internacional. E epá, só pode ligar quando aterrar. Pronto, e foi. Quando ele me ligou já estava no hotel. E foi curioso porque na altura, epá, isto era muito giro. Na altura os telefones que nós usávamos lá eram telefones por carregamento, nós tínhamos que carregar. E eu não tinha carregado, mas tinha um saldo, como a gente chamava, um crédito, um código de um cartão novo para colocar o saldo. E quando o Scolari me liga, a chamada passada 30 segundos vai abaixo. Fiquei sem crédito. E acabou a chamada e eu fiquei, mas o que é que o Mister quer? Ou seja, ele nem teve tempo de dizer o que queria. E depois, como ele já tinha estado também no Oriente, ele ligou-me, disse-me, a primeira coisa que ele me disse: ficaste sem saldo. Fiquei, mas pá, acontece, pronto. Depois falámos e ele disse-me: olha, vou-te chamar e tal. Eu disse, pá, fiquei todo contente, naturalmente, fiquei todo contente. Pá, foi muito giro, já não era convocado praticamente há 6 épocas. E regressar à seleção foi fabuloso, né? Ainda por cima para marcar o único gol que eu fiz. Exatamente. Uma Valeu a assistência de pena. Quaresma. Valeu pelo gol, sim. Uma assistência do Quaresma, precisamente. Sim, e depois tens uma lesão pouco tempo depois, regressas ao Braga, não é? Pois é engraçado, pá, pois foi uma tragédia. Pois eu regresso ao Braga e na segunda jornada, na segunda jornada vamos jogar ao Belenenses e eu ao minuto 7 tenho uma lesão, pá, Muscular, não é? gravíssima aqui atrás, pá, ou seja, houve uma desinserção quase do tendão da parte óssea e foi, pá, 6 meses. 6 meses para recuperar.
Sim. E depois pronto, acabou, o meu contrato acabou com o Braga e depois Mas ainda o teu único gol nessa época é bastante marcante, porque é o gol que apura o Braga para a Intertoto que viria a ganhar no ano a seguir. Portanto, é um jogo contra, deixa-me ver, tenho aqui anotado. Foi contra. Eu tinha isso aqui. Académica, Foi contra a Académica, exatamente, contra a Académica. para o Pedro Romo. Exato, mas já tinhas tido um grande jogo contra a Académica no Braga, em épocas anteriores, em que fazes um bis e que o teu segundo golo é um golo. Lá está, daqueles em que tu já disseste há bocado que é daqueles golos para mostrar que não eras pesudo. Esse foi o melhor. Esse foi o melhor gol da minha carreira. Para mim foi o melhor gol da minha carreira. Foi mais um gol para mostrar que eu não era assim tão pesudo. Foi um golo extraordinário. Foi. E só, Fintas 2 e fintas o Pedro Roma. Exato, Exatamente. fintas 3. só voltando ligeiramente atrás, tu marcaste muitos golos no Al-Arabi, claro, mas ficaste a 2 de melhor marcador que dava um prémio chorudo. $100.000. Dava para comprar um apartamento na altura. Se soubesses a sensação que eu tive quando na gala ele foi ao palco receber o cheque e eu olhar para eles assim, olha, fiquei só a 2 golos. E podes imaginar, podes? Claro que sim. Imaginamos um prémio desse nível. Incrível. E depois segue-se um Boa Vista, em que eu devo assinalar que, da minha pesquisa, tu assinas e ali um azarzinho logo quando é passado 10 dias à descida da divisão administrativa do Boa Vista. Mas as notícias da altura diziam que tu tinhas uma cláusula que te permitia rescindir, caso isso acontecesse. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a verdade é que tu acabas por continuar no clube, apesar de muitos colegas teus terem abandonado. Eu queria saber o que é que motivou essa tua decisão e que mostra compromisso, não é, com o clube pelo qual tinhas acabado de assinar, e como é que foi estar nesse Boa Vista, que tinha acabado de descer. Sei que tiveste várias propostas ao longo do ano para outros clubes, mas que mantiveste a tua palavra e ficaste até ao fim da época. Sim, foi isso. O melhor resumo que podes fazer. Está bem resumido, mas tinhas uma cláusula, é verdade, tinhas essa cláusula. Não me lembro. Mas se não houvesse cláusula, tinha o compromisso de honra, que era mais importante, com quem estava a liderar e eu. E eu lembro-me, eu recebi uma proposta nesse verão para sair e fui, e inclusivamente fui ao país. Okay. Fui ao país, Tu tiveste uma proposta de estrangeiro. Estive lá e posso-vos dizer que era uma oportunidade boa, mas não gostei e vim-me embora. Ok. E vim ao Boa Vista e depois no verão não havia propostas. No verão não havia propostas. Eu saí do Braga. O futebol tem estas coisas, não é? Curiosas. Tão depressa nós somos amados como também somos esquecidos. Sim. E foi isso. Não havia propostas. A Boa Vista quis que eu fosse para lá na Primeira Liga, numa altura muito difícil. Tornou-se mais difícil ainda porque perdemos o estatuto de primeiro divisionário, perdemos o treinador. O próprio treinador foi um dos primeiros a sair. Sim. E lutámos até à exaustão para não descer. sem receber até ao final da época. E eu no inverno decidi que não saía, porque eu questionei os outros clubes onde é que eles estavam quando eu fui para Boa Vista. Só porque eu não estava a marcar golos no Braga. Pois. E ainda fazes 12 golos nessa época pelo Boa Vista. Foi uma época bem sucedida. E tive muita pena porque perdemos o último jogo em casa contra o Covilhã, contra o Sporting da Covilhã. Um jogo que eu não joguei pelo quinto amarelo num Boa Vista, num Estoril Boa Vista a 2 jornadas do fim. E já me ri muitas vezes com o Cosme Machado sobre isso, porque ele mostrou-me um amarelo que não era justo, mas não havia hipótese de retirar. Já não havia, já estava dado, já estava e dado. ele mostrou-me o amarelo, e eu não pude jogar o jogo com o Covilhã. Se seria diferente eu estar em campo, não sei, se calhar o desfecho poderia ser o mesmo. Mas acabámos por perder esse jogo e acabámos por descer. Depois houve um problema qualquer com o Gondomar, salvo erro, que tinha ficado imediatamente acima, mas que depois não cumpriu os requisitos quaisquer para se manter na segunda divisão. E acabou por ir. E dar lugar a Boa Vista, mas Boa Vista decidiu não aceitar e fez o percurso que fez na segunda B, na altura, Campeonato de Portugal, talvez.
E é daí que sais para o Rio Ave. Nós que devíamos jogar, éramos mais ou menos miúdos nesta altura, mas acho que todos associamos o João Tomás ao Rio Ave, portanto, um grande goleador, numa equipa que tem feito o seu caminho também de crescimento, mas que na altura muitas vezes lutava para não descer, ou lutava para ficar na primeira metade da tabela, quanto muito. E tu conseguias todas as épocas, portanto, tiveste lá 4 épocas mais ou menos, umas incompletas. Conseguias quase todas as épocas permanentemente lutar pelo lugar de melhor marcador da Liga, mesmo numa equipa que não marcava assim tantos gols e que não tinha objetivos como tinha o Sporting, Benfica e Porto. E portanto, como é que chegas ao Rio Ave e como é que é o teu período no Rio Ave, que é, a nosso ver, enquanto espectadores pequenos na altura, de grande sucesso? A minha passagem pelo Rio Ave é o quarto, quinto ponto que eu acho que é muito interessante na minha carreira, porque foi a parte em que eu mais me diverti. Ou seja, no Benfica foi onde eu joguei melhor, ou no meu maior clube. O Braga, o Betis, onde eu mais impacto teve na minha carreira, pela Liga Espanhola e por tudo o que significou. O Braga por aquilo que disse, a Académica por outras razões. E o Rio Ave foi onde eu mais me diverti. Dentro da exigência que eu colocava em mim próprio e que colocava nos meus colegas. E se vocês trouxerem aqui alguma vez algum colega que privou comigo no Rio Ave, a primeira coisa que vão dizer é que eu era um chato dos grandes. Também já com 35 anos já tinhas uma bagagem. Já tivemos o Ucra, é contemporâneo. Mas o Ucra apanhou-me já no último ano. E foi onde eu me diverti mais, porque normalmente, reparem, a malta quando vai para... Agora se calhar já nem tanto, mas há uns anos atrás, quando a malta ia para a Arábia, para a China, o que é que diziam dos jogadores? Que iam para lá Passar férias. Passar férias, retirarem-se, desfrutar, ganhar a reforma dourada, não é? Isso, como se costuma dizer. Então ali não era uma reforma dourada, mas era quase como um passar férias, porque vem para aqui acabar a carreira e quem me conhece sabe que não era assim, que era impossível ser assim, e foi isso que aconteceu. Acho que o Rio Ave ajudou muito, os meus colegas todos, os meus treinadores, que foram só 2, mas eu também ajudei muito o Rio Ave. Eu vi uma entrevista tua em 2009 em que tu dizias, antes de ir para o Rio Ave, que jogarias mais um ano e acabas a jogar mais 3 ou 4. Ou seja, o Rio Ave também te fez, ou seja, já vinhas de uma fase complicada, ou seja, Braga, Boa Vista, um contexto difícil no Boa Vista. A forma como tu pegas no Rio Ave logo destaca e apesar de estás a avançar na idade, conseguiste estar o golo a aparecer, seres o abono da família, assim, entre aspas, dizendo assim, da equipa. És o melhor marcador da história, Deu-te motivação também para continuar e se calhar dar mais uns anos à carreira do que estavas à espera, pelo menos antes de chegares ao Rio Ave? Não, eu acho que isso é uma avaliação normal, dentro daquela serenidade que já vos falei há pouco. Eu também sempre fui muito realista relativamente a isso. Nós sabemos que a nossa carreira vai sempre a caminho do fim, sempre. Claro. Mas chega a um determinado momento em que nós temos, de facto, a sensação De que está que próximo. está mesmo muito próximo. E eu sempre tive isso muito claro. Vai acabar, ponto. Vai acabar. E então, não era isso que me fazia... Vai acabar, então tenho que acabar. Não era nada disso. Vai acabar, porque tem que acabar, porque é assim, é a lei da vida. Mas no Rio Ave foi conquista atrás de conquista. Sim. O Rio Ave, eu já contei, acho que já contei esta história. O Rio Ave, que eu quando entrei a primeira vez no balneário do Rio Ave, estava no balneário, que ainda é o mesmo, mas agora está totalmente diferente, não é? Tinha assim uma marca no chão. Ou seja, tinha o azulejo não, o chão, o cerâmico. Sim. Depois tinha assim um retângulozinho, tinha para aí quê? 1 metro por 2, 1 metro por 1,5 metro, assim uma casotazinha pequenina, marcada. Era um espaço pequenino. E a pergunta que eu fiz era, o que era isto? E eles disseram-me, era a rouparia. E eu comecei-me a rir. Eu disse, a rouparia? A rouparia era aqui? Este era o tamanho da rouparia? 1,5 metro por 2? Então,
essa é uma imagem que se calhar caracteriza aquilo que eu apanhei quando lá cheguei. Uhum. Disse, isto, então há que, temos que dar muito à perna. Temos que subir o nível disto. Temos que dar muito à perna. E foi. Juntamente com todos aqueles colegas que nós tivemos, o mítico Gaspar, o mítico Zé Gomes, o André Vilas Boas, Tarantino. Tarantini, depois mais tarde o Bruno Gama, depois o Ucra, essa malta conhecida, o Paulo Santos, que depois também foi comigo, foi também para o Rio O Ave. Gaspar era assim tão especial, como diziam dentro do balneário. Era uma figura também bonita. Tem alguma história com ele que se lembra? Tenho, mas não vou contar. Essa é daquelas, não é? É daquelas que não se conta. Não posso contar. Sim. E lá está. Tu acabas por contrariar aqui um bocadinho a idade neste período final da tua carreira. Tornas-te o melhor marcador. Ou seja, tu na fase final da tua carreira tornas-te o melhor marcador de um clube na primeira divisão. Não, e há uma imagem que caracteriza muito aquilo que foi a minha passagem pelo Rio Ave. A minha segunda época, salvo erro, eu luto pelo pódio dos melhores Com o Falcão marcadores e com o Falcão. E com Não, o Hulk não. Sim. O O Hulk Hulk já lá o Hulk estava em cima. Sim. Mas, ou seja, eu estar a lutar pelos melhores marcadores com dois jogadores do Porto campeão, Sim, e com 35 anos e eles com 26, E 25. do Porto campeão da Liga Europa. Porto campeão da Liga Europa, Do precisamente. invicto. Sim. Ou seja, era meritório, não é? Era meritório. Mas foi um bocadinho essa a principal caracterização daquilo que foi a minha passagem. Ou seja, Sim, sempre a mais, exigência máxima comigo, exigência máxima com os meus colegas. Por isso é que eles às vezes até ficavam. Atenção, porque eu nunca fui um gajo chato e idiota. Nunca foi nada disso, ok? Muito protocolar, ok? Mas sempre me divertido com eles. Agora, quando estávamos em contexto de competição, é para competir. aí era uma sensação que não dá para caracterizar. Era para caracterizar, era para jogar, era para lutar, isso caracterizava-me. E eles já sabiam, quando eles olhavam para a minha cara, viam logo que a coisa estava feia. Pronto, e no fundo era essa exigência, ou é essa exigência que eu tento transmitir por onde tenho passado aos meus jogadores, aos meus colegas. Acho que é importantíssimo. E agora voltamos outra vez a falar naquilo que tem sido o meu estudo nestes últimos 2 anos. Todos falam no mesmo. É muito curioso. Todos falam no mesmo. Pois há uns que conseguem fazer e há outros que não fazem tão bem. E quem não faz tão bem tem uma hipótese. É ser um jogador muito talentoso. E isso aí pode disfarçar eventualmente. Mas normalmente não disfarça. Pois, virá sempre ao de cima. O trabalho ultrapassa depois o talento. Sim. E eu acho que essa é a grande característica que deve existir nos jogadores profissionais. Sim, e que tendem a atingir patamares superiores. Exatamente. Sim, Esta resiliência, esta abnegação, esta entrega ao trabalho e, essencialmente, as pessoas perceberem. Agora, é evidente que nós agora vivemos num mundo um pouco diferente. Esta questão das redes sociais, esta questão do impacto mediático que existe, mas quem não for um apaixonado vai ter dificuldades. lá está, aquilo que falavas no início, da paixão que tinhas quando jogavas nas distritais foi fundamental para... Sim, foi isso. Sem essa paixão... Mas isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Claro. Sem essa paixão eu tinha acabado com os meus amigos nos bailes. E na queima das fitas de E Coimbra. na queima das fitas de Coimbra. Como eu tive muitos convites, não é? Tive muitos convites desses. Sim. Naturalmente. E eu ia, para fechar, que estamos aqui também a caminhar para o fim, diz que o Ronaldo só vai acabar a carreira quando chegar aos 1000 golos. A minha pergunta é, se o teu objetivo em Portugal, e depois acabas por sair, que é curioso, era chegar aos 100 golos na Liga Portuguesa. É que tu acabas mesmo nos 101, num hat-trick no bom fim. Tinhas esse objetivo pessoal, na altura? Não, sim, chegou a um certo ponto que sim. Que começou a parecer esse objetivo realista. Eu acho que começou a parecer realista. E então foi mais um objetivo e foi fantástico. Esse momento foi muito festejado
muito celebrado, até por todos. Se vocês virem as imagens do estádio do Bonfim, quando eu faço o golo 100, a minha própria celebração é diferente, porque quem me conhece sabe que eu estou a celebrar de forma diferente, porque de facto entrou-me ali uma emoção muito grande. E depois toda a reação dos meus colegas, até o Nuno Espírito Santo, que é uma pessoa muito fechada, né? Notou-se claramente que ele também estava a desfrutar do momento. Acho que foi um momento muito giro. Poderia ter chegado aos 110, aos 120. Acho que poderia ter chegado. Não... Eu penso que é o 7º da história com mais golos na Liga Portuguesa. Tenho a certeza. Português? Não, na Liga Portuguesa mesmo. Pois não sei. Com acho que era Taquara Cardoso ao barulho e não sei o quê. Não, isso é o Transfermarkt que está errado. Não, acho que são mais. Não, eu o estou Transfermarkt em está errado. 20 e qualquer coisa. 20º, sim, é isso. 20 qualquer coisa. Ok, porque eu tinha visto realmente o Transfermarkt tinha lá uma Mas o Transfermarkt não conta com os ilustres que jogaram nas décadas de 50, 60 e Sim, 70. eu tenho o 20 qualquer coisa. Mas da era moderna, isso pode-se Sim, considerar sim, quase a era moderna. Na era moderna... Ainda assim aquilo está mal, portanto tem lá 92 só. Mas, Sim, porque agora é fácil. Quem fizer 50 gols na Liga Portuguesa não fica cá muito tempo. Isso pois é, essa normal. questão. Essa questão. descola rapidamente. Isso aí é inevitável. E tu falaste desse momento marcante e eu acho que para encerrar até eu meti-te aqui o relato desse gol. Com 38 minutos e penalti nesta altura. Penalti, João Tomás cai na grande área. Pode ser um momento histórico para a carreira de João Tomás e para o futebol português. João Tomás pode fazer o golo 100 da carreira no campeonato português. É o melhor em atividade, um dos melhores, diria, das últimas décadas. João Tomás a correr, vai atirar. Agora sim, atirou. Golo! 1-0-0. Golo 100 de João Tomás no campeonato. Rio Ave. Aí está. E para que não houvesse dúvidas, fiz 101. Exato, e nesse laste assim. Não houvesse um mal contado, exatamente. Oi, isto agora continua em boa. Continua a antena 1, não é? Temos fechado. Acho que fechamos com esta chave de ouro, com este número fantástico. E obrigado, João, por esta partilha de carreira, de conhecimento, de experiência. Espero que tenha gostado. Obrigado Tanto eu, nós. obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Naturalmente vocês também são muito mais jovens, apaixonados por esta modalidade. Acho que é muito... Eu costumo dizer, o passado é muito marcante, nem que seja quando ele é mau, para nós não repetirmos as asneiras que fizemos. Exatamente. E por isso fico muito grato pelo convite. Falar sobre a nossa vida significa também que fizemos alguma coisa interessante, que eu acho que é o mais importante. E ainda por cima partilhar histórias, como outros colegas meus também já partilharam aqui, que deixaram marca. Quanto mais não seja em nós próprios. Sim. Nos outros espero que também, mas quanto mais não seja em nós próprios, deixaram seguramente. Sim. E para nós é uma honra poder mostrar sempre aqui, ter um convidado como tu, que fazes parte e construíste parte da história do futebol português, e dizer também que estou ansioso depois também por ler o teu trabalho, que certamente será muito interessante. Ao final do ano. Sim. Ao final do ano. Depois nós também trataremos de o analisar e certamente será um ótimo trabalho. João, muito obrigado. Obrigado. João. Não se esqueçam em casa de deixar like e subscribe, fora.de.jogo. Agradecer também à RFM aqui por nos receberem sempre tão bem, e até à próxima. Espero que tenham gostado. Um abraço. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.